Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, eu vou trazer informações. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem muita gente que, por exemplo, não consegue ver essas informações muitas vezes que eu trago aqui em outros canais ou divulgado na internet. Isso se chama, pessoal, você ter uma boa fonte. É como se vai fazer uma reportagem. Um repórter tem lá pessoas que são de dentro, que informam, que antecipam notícias. Então tem coisas do INSS que você não vai encontrar mesmo. Se você não tem acesso a informações, por exemplo, da parte alta do INSS, das pessoas que fazem procedimentos, critérios, do que acontece no dia a dia internamente dentro do INSS, você não vai ter acesso. E muita informação que eu trago aqui vem lá de dentro. É aquele negócio, a gente não revela as fontes, né? Mas a gente sabe o que está falando porque a informação é confiável. Então tem coisas aqui no canal que tem gente que até estranha, mas eu não ouvi falar isso na notícia em outros canais. É claro que você não vai ouvir. Se não tiver acesso interno ao INSS, não consegue. Quem pode ser aprovado rapidamente aí, está precisando e tem direito à incapacidade total no INSS? Ah, mas teve a derrubada do veto, teve um monte de coisa que está acontecendo. Eu fiz vídeo esses dias com relação à reabilitação, né? Aposentados por invalidez, que mesmo depois do veto estão dentro da reabilitação profissional. Tem gente me perguntando nos comentários, pedindo para fazer vídeo de reabilitação e o vídeo está aí. Muitas pessoas têm dúvidas sobre quem pode ser aprovado até rapidamente aí para aposentadoria por invalidez. Esse benefício ele é destinado a quem está totalmente impossibilitado de trabalhar, de ser reabilitado, gozado, né? Impossibilitado de ser reabilitado e tem um monte lá na reabilitação do INSS. Contudo, pessoal, não basta apenas um diagnóstico médico grave. Olha lá, é fundamental você comprovar a incapacidade, é aquilo que eu falo. Sempre aviso, tem gente que me pergunta aqui no comentário, pô, eu tenho a doença tal, eu tenho direito ao benefício? O que dá direito ao benefício não é a doença. Isso não sou eu que falo, tá, pessoal? Isso é procedimento dentro do INSS. Primeiro que eu não sou médico para saber. Às vezes coloca o nome de doença aqui que eu nunca nem ouvi falar na vida. E coloca CID de doença como se eu tivesse conhecimento. Mas eu já antecipo. Você pode ter a doença, mas se a doença não estiver, por exemplo, causando uma incapacidade e você não consegue comprovar essa incapacidade, fica difícil. Tá? É fundamental você mostrar que você não tem condições de exercer a tua atividade e vai ficar sem renda. A análise do INSS envolve critérios bastante rígidos. O primeiro ponto observado é se você cumpriu aí a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? É você estar contribuindo com o INSS no momento da doença, do acidente. A carência é a segunda, né? A carência ela é exclusa, ela não é exigida, por exemplo, em acidente de trabalho, em doenças do trabalho, emergências, assim, mas de resto é 12 meses de contribuição. Por isso que eu sempre falo, tem gente que tem vergonha de falar que recebe benefício do INSS. Só recebe benefício do INSS quem paga o INSS, quem atende aos critérios e requisitos do INSS. Senão não tem direito. Vai para um benefício assistencial, como o BPC, no caso, né? O que nós chamamos de benefício de incapacidade aqui, no BPC é um benefício assistencial, que é para pessoas com deficiência, mas tem regras e tem requisitos para se enquadrar, tá? Existem doenças que isentam, como eu falei, da carência, como câncer, AIDS, Parkinson, esclerose múltipla e mais algumas, né? Com aquela lista que quase, não sei se lembro se passou de 30 doenças, mas são hepatopatia grave, a epilepsia, tem diversas doenças ali, lúpus, entraram algumas doenças novas, né? A depressão severa. Vale a pena você procurar o vídeo aqui e assistir. Esse vídeo já tem um tempo, tá? Já tem alguns meses. Inclusive, se sair aí alguma doença que seja adicionada, com certeza eu vou trazer aqui para vocês. Outro fator que acelera a aprovação é o histórico médico bem documentado, tá? Quando o segurado apresenta laudos atualizados, relatórios detalhados, aumenta consideravelmente a chance de você conseguir o benefício rapidamente, tá? Sem dar chance para o INSS entrar com recursos, negativas, né? Que eles adoram fazer isso. Agora diz aqui, né? O INSS, eu tenho que falar o que o INSS diz. O INSS valoriza documentos que mostrem claramente o diagnóstico, as limitações
e os prognósticos da doença. Tá, aí você faz todo esse trabalho, documentos que mostram claramente diagnóstico, exame, isso e aquilo, chega na hora o perito nem olha. Quer dizer, é revoltante ou não é revoltante? Quantos de vocês aí que estão me assistindo agora, que já não passaram por isso? Entraram dentro de uma sala do perito, foram completamente ignorados, desrespeitados, humilhados, sabe? Não tiveram um tratamento digno. Quantos? Coloca aí nos comentários. Tem gente que acha que isso é ilusão, que eu falo da minha cabeça, que isso não acontece no INSS. Tá bom. Não estou generalizando. Deve ter uma meia dúzia de perito que realmente é bom. Porque a maioria, pessoas que passaram por internações prolongadas, cirurgias complexas, tratamentos intensivos, como quimioterapia, radioterapia, também tendem a ter os processos analisados mais rapidamente, pois tais situações costumam evidenciar a gravidade da condição e a incapacidade de qualquer atividade laboral. Só faltava essa, né, pessoal? Nesses casos, é comum que o perito identifique a impossibilidade do retorno ao trabalho de forma mais objetiva. Quer dizer, você tem que chegar lá morrendo. Você tem que chegar ali... Se você chegar com a pele coradinha para alguns peritos, isso demonstra que você está bom para trabalhar, viu? Não importa se você está fazendo quimioterapia ou se você estiver em fase terminal. Se você chegou com a pele corada e com o cabelo penteado, teve um segurado, dessa parece piada que eu estou falando, teve um segurado que escreveu aqui no comentário para mim. O perito, antes de negar meu benefício, ele falou para mim que eu estava com meu cabelo penteado. Quer dizer, vá descabelado, vá pálido, anêmico, sabe? Vai com um trapinho, não vai nem vestido, vai sem tomar banho uma semana, que isso também ajuda. Porque o perito, de repente, vai sentir um cheirinho, a tua pele não vai estar coradinha, você não vai estar penteado. Pode ser que ele dê alguma atenção para ver se você está incapacitado. Parece piada o que eu estou falando, né, pessoal? É claro que eu estou exagerando um pouco, ficar sem banho, essas coisas. Mas só está faltando isso. É o que eu falei um dia, não pode mais entrar com celular na sala, você tem que passar por detector de metal. Logo, logo, todo mundo tem que entrar pelado. Não é verdade? Tem gente que morre de dar risada quando eu falo essas coisas. Mas, pra que detector de metal lá no INSS? Alguém tem medo de entrar alguém com arma. Mas pra que vai entrar gente armada lá dentro? Porque alguma coisa errada acontece lá. E quem mandou colocar o detector de metal é que tem medo de alguma coisa. Só que tem medo, mas não tem vergonha, né? Porque acha que o detector de metal impede alguma coisa. Por que não pode entrar com celular em salas de perito? Tem perito que não deixa entrar porque ele tem alguma coisa a esconder? Logo, logo não pode entrar mais com bolsa. Logo, logo vai entrar pelado. A idade e o tempo de contribuição também podem influenciar, tá, pessoal? Embora não sejam isoladamente motivos para concessão rápida, tá? Segurados mais velhos, acima de 55, 60 anos, bom, ainda bem que faltam uns 20 anos para mim chegar nessa condição, acredite se quiser, tá? Podem encontrar maior compreensão do perito quanto à dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, especialmente se exerceram, né, profissões braçais ou que exigem esforço físico intenso. Brincadeirinha, viu, pessoal? Eu já estou nessa fase aí já, viu? A combinação da idade avançada, baixa escolaridade, trabalho braçal costuma pesar a favor do segurado nos processos de incapacidade. Doença de evolução rápida e degenerativa, como alguns tipos de câncer, né, metástico, esclerose lateral amiotrófica, o ELA, outras enfermidades neurológicas graves, são situações em que o INSS costuma reconhecer a incapacidade de forma mais célere, visto que o prognóstico costuma ser limitado e incompatível com qualquer atividade produtiva. Isso não significa, porém, que o benefício seja automático. Sempre haverá uma perícia para avaliar a situação, deixar você inseguro, angustiado, desesperado, porque é assim, né? Os psicopatas adoram ver o sofrimento antes, né, de dar o que a pessoa está pedindo. A presença de laudos médicos específicos. Eu não estou brincando não, pessoal. Eu não estou brincando. Vocês acham que esses caras que roubam dinheiro da saúde, de pessoas que estão morrendo nas filas dos hospitais, não tem gente que rouba dinheiro das merendas de criança? Você acha que essa pessoa é uma pessoa normal? Ele sabe que a criança vai na escola, muitos só tem a refeição lá da escola, e o cara rouba o dinheiro da merenda. Isso se chama psicopata. É pessoa sem um pingo de sentimento, sem um pingo de remorso.
Pra gente que se conduz, que vê um sofrimento alheio, poxa, né, toca na gente de alguma maneira, sabe? Essas pessoas psicopatas não têm sentimento nenhum, não. Quando você entra dentro de uma sala lá doente, capengando, a pessoa não tá nem aí pra você, não quer nem saber se você tá bem, mal. E eu não tô falando de a nível de INSS, não. Tem gente que adora ver sofrimento dos outros. Você acha que são pessoas normais? Nós estamos vendo um país gemendo aí, ó, de sofrimento. E pararam de roubar por causa disso? Ao contrário, ainda fica enganando e iludindo as pessoas ainda. E pior que as pessoas acreditam, né? Pessoas simples, humildes, sem instrução, são as principais, são as vítimas favoritas dessa quadrilha que está aí. E pior que joga conversa. A pessoa está 20 anos na merda, acreditando nas promessas. Aí os caras vão, tá chegando perto da eleição, joga outra promessa em cima e as pessoas vão e continuam votando no cara. Fazer o quê, né? Bom, o laudo médico e fatores socioeconômicos também pode ser levado em conta, ainda que indiretamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, com baixa renda, poucas oportunidades de relocação, sem suporte familiar, podem ter processos agilizados, especialmente quando associam doença grave de contexto social delicado. Contudo, o fator determinante sempre vai ser a comprovação da incapacidade laboral. Quem sofreu acidente grave, como acidente de trabalho, de trânsito, também pode ter direito à aposentadoria permanente, caso fique totalmente incapacitado para o trabalho. Nesse caso, o documento de comprovação do acidente, boletim de ocorrência, laudo do hospital, relatórios médicos, são fundamentais para acelerar a análise do INSS, tá, pessoal? Importante ressaltar que mesmo nos acidentes é necessário demonstrar que a sequela impede qualquer tipo de trabalho. É complicado, viu? Existem situações que a perícia do INSS, ela conclui que a pessoa está incapacitada apenas temporariamente. Aí, nesses casos, vai conceder o quê? O auxílio-doença. E aí, mas não estou curado ainda, vai prorrogar. Aí entra a briga, que também tem vídeo que eu fiz esses dias, dificuldade que tem pessoas que estão reclamando comigo aqui no canal, da dificuldade de conseguir prorrogação. Tá difícil, tá difícil. E sabe o que é? Muita denúncia. Quando fica muito em evidência, os caras trancam todas as portas, que assim a gente não descobre mais podre que tem lá dentro, entendeu? Esse negócio de roubo aí de sindicato, de ONG, de empréstimo consignado, isso é só a ponta da linha. Se você continuar puxando, você pode ter certeza que vão achar coisa muito pior. Ou você tem dúvida disso? Bom, outro grupo que pode ter a concessão rápida de benefício são pessoas com doenças psiquiátricas severas, pessoal. Esquizofrenia, transtorno bipolar grave, depressão resistente a tratamento, desde que bem documentadas, acompanhadas de um médico especialista, essas doenças podem gerar incapacidade total, principalmente se o quadro for crônico e com risco à própria segurança do segurado ou de terceiros. Tem pessoas assim que querem se suicidar. E como é que fica? Gente, se você parasse para pensar assim, ó, você for entrar num avião e você parar assim, poxa, será que o piloto é feliz? Será que o piloto não tem nenhum problema com a vida? Será que o piloto está bem com a família dele? Se você tem um piloto suicida e não está escrito que ele está querendo se suicidar e ele é piloto de avião, ninguém entraria no avião, ou não é verdade? É por isso que eu não gosto de voar. Por isso mesmo. É fundamental saber. É gostoso fazer um videozinho assim, né? Fica um pouco mais leve para mim, viu, pessoal? Que fico fazendo vídeo aqui, que tenho que lidar com essas notícias, que vocês já viram. Tem hora que eu falo aqui, dá vontade de morder a câmera e o microfone, porque a gente é tanta sacanagem, é tanta safadeza, e fica um vídeo pesado, né? Então eu vou fazer um videozinho mais leve, com umas brincadeirinhas, né? Eu não sou engraçado, eu tento ser, né? Mas o principal aqui é dar um pouco de leveza, né? Porque senão fica muito pesado. Mas isso não quer dizer que eu vou pegar leve, não, viu? Quando tem que falar as coisas, eu falo. Quem me conhece aqui já está há um tempo comigo, sabe. É fundamental saber que o processo, no caso de doenças graves, se a documentação médica for falha, olha lá, ou houver inconsistência nos relatos, isso vai dar indeferimento por falta de prova e laudo desatualizado. Você tem que prestar atenção no seguinte, o perito nunca pergunta nada, né? Mas é aquele negócio, né? É a oficina do diabo. Daquele dia que você pensa que o perito não vai perguntar nada, você pega um que quer saber até a cor da tua roupa íntima. E aí é problema, porque vai estar escrito no laudo uma coisa
E você tem que falar o que está escrito lá no laudo. Não adianta estar lá no laudo que você tem problema de coluna e você ficar reclamando do perito que você está com dor de cabeça. Isso é inconsistência. Não adianta o perito estar escrito lá no laudo que você não consegue levantar peso e você vai, de vez em quando eu ajudo a encher uma laje. Não dá, não tem condições, né? E o perito joga umas pegadinhas. Ah, eu não consigo abaixar, eu não consigo isso. Ele joga uma caneta sem querer, finge que a caneta caiu no chão do teu lado. Aí, só do jeito que você abaixar, ele já vai te avaliar, ele é médico. E aí? Tem que tomar cuidado com essas coisas, viu, pessoal? Tem essas pegadinhas também, tá? Então fique esperto. Meu amigo e minha amiga, vocês viram, né? É possível, em alguns casos, conseguir a aposentadoria por invalidez mais rapidamente, tá? Com esse negócio de derrubada de veto, tá complicado. Eu não vou nem começar a falar aqui, porque... Mas se você quer estar sempre atualizado com tudo que está acontecendo no INSS, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, porque você é beneficiado de receber todos os conteúdos atualizados, tá legal? Meu amigo e minha amiga, que sempre me incentiva a estar aqui, fazendo vídeos, né? Trazendo informação, atualização. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, tá? Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família. Eu lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.